se aproximava da estrada rural onde morava a família do Randy, ele subitamente passou por cima do assento. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. Hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Lembrando que se você é novo por aqui, conheça as atrações que eu tenho lá na página inicial. Se você olhar, você vai ver as playlists organizadas, séries, sagas, minisséries, tanta investigação em episódios exclusivos e muitas vezes inédito aqui no YouTube. E eu vou começar essa história agora. A princípio, Wanda Cotton procurou na água. Ela atravessou os trilhos da ferrovia e desceu às margens do rio Licking, chamando o nome de seu filho adolescente, Randy, que uma noite foi à feira do condado e nunca mais voltou para casa. Wanda, com 5 centímetros a menos que 1,5 metro de altura e incapaz de nadar, voltava coberta de lama e arranhões. Acontece que quando os vizinhos a viram chegando, eles entraram. Randy Sellers esteve desaparecido durante semanas, depois anos, depois décadas. E para Wanda, as encostas íngremes do rio que passava por sua casa no condado de Kenton, Kentucky, foram substituídas por um terreno ainda mais traiçoeiro. Luto não resolvido e perguntas sem resposta sobre 2 policiais que estavam com Randy naquela noite. Ele desapareceu em 1980, um ano antes do desaparecimento do Adam Walsh, de 6 anos, na Flórida. Mudar a maneira como a América via os menores desaparecidos. O pai do Adam, John Walsh, tornou-se um nome familiar e um farol para pais como a Wanda, que se sentiam sozinhos e ignorados pelas autoridades. A Wanda conheceu John Walsh e se juntou a um movimento emergente de famílias cuja defesa levou aos primeiros bancos de dados de menores desaparecidos e, consequentemente, ao aparecimento de fotos de menores perdidos em caixas de leite, em malas diretas e uma lei federal exigindo que o FBI intervisse se os pais pedissem. Desde o desaparecimento do seu filho, a Wanda tem feito dos menores desaparecidos a sua vida. E ela disse a uma subcomissão do Congresso em 1985 que sente que a palavra desaparecido faz parte do seu nome. A Wanda deu conforto e conselhos a outras famílias que lidam com menores desaparecidos. Mas a única pergunta que ela nunca conseguiu responder foi a sua. O que aconteceu com Randy? Desde a manhã em que seus pais relataram o desaparecimento de Randy, a polícia parecia estar 2 passos atrás. No entanto, as últimas pessoas que o viram vivo foram 2 policiais que deveriam levar Randy para casa depois que ele ficou bêbado na feira. Nos anos em que se seguiram, a investigação sofreria reviravoltas vertiginosas. Havia um vizinho que se revelou um violador de menores e um ordinário que professava ser um serial killer. Uma enfermeira psíquica que disse saber onde o corpo do Randy estava enterrado, e um oficial da Marinha que alegou detectar correntes magnéticas ao redor dos cadáveres. Cerca de uma vez por década, um novo detetive reabriu o arquivo para buscar uma nova pista. No entanto, nenhum vestígio do Randy foi encontrado, e ninguém conseguiu acalmar as suspeitas que a Wanda tem sobre os policiais que estavam com ele naquela noite. Agora, com 77 anos, ela mora em uma casa de repouso. Seu filho mais novo, o Tyrone, faleceu há décadas. Seu marido, John, se foi levado pelo câncer em fevereiro de 2023. E ela disse: Deus me deixou aqui por um motivo, para encontrar Randy, ou para que quem fez algo com ele saiba disso. Não vou deixar isso ser esquecido. Na noite de sábado em que ele desapareceu, Randy Sellers estava pronto para a festa. Ele usava uma camiseta do Led Zeppelin e o seu cabelo caía em uma cascata que as meninas achavam atraente. Encontrando-se com amigos na feira, ele mostrou uma nota de $50 que acabara de receber por um trabalho no telhado e começou a dividir meio litro de whisky, fumar substâncias ilícitas e engolir alguns quaaludes com Coca-Cola. Eventualmente, disseram testemunhas que ele não conseguia se levantar. Então a polícia levou Randy para o trailer no local onde determinou que ele tinha 17 anos e era um menor de idade e procurou alguém que pudesse levá-lo para casa. A segurança na feira foi fornecida por oficiais voluntários da reserva policial do condado de Kenton. Eventualmente, o oficial da reserva encarregado naquela noite, o sargento Robert Henner, decidiu levar o Randy pessoalmente para casa. O Randy era conhecido pela polícia do condado como um criador de confusão. Ele esteve em detenção juvenil
e mais recentemente havia sido hospitalizado por um uso de substâncias ilícitas. Um supervisor disse ao sargento que se Randy causasse algum problema, ele deveria ser levado à prisão. Amigos e familiares disseram mais tarde que o Randy sabia que voltar para casa, para a mãe e o padrasto daquele jeito, o colocaria em apuros. Em um momento de esperança, quando ele havia obtido seu guide e planejava se tornar um ferreiro como o seu padrasto. Quando o carro, patrulha, se aproximava da estrada rural onde morava a família do Randy, ele subitamente passou por cima do assento. Isso, o sargento Wayham escreveu em seu relatório policial mais tarde. Parece que é o seguinte: nesse ponto, ele atingiu o policial na testa e o agarrou pelo pescoço. O sargento Wayham pediu reforços e o Randy foi transferido para a viatura do Jay Safford, um oficial de pleno direito que estava na força há 8 anos. Mas o Randy se recusou a mostrar sua casa. Então, finalmente, os 2 carros patrulha pararam perto de um viaduto ferroviário na pequena cidade de Visalia e o deixaram sair. Isso, segundo o que os policiais colocaram em seus relatórios. Ele estava a cerca de 800 metros da casa de sua família. Aí, na manhã de domingo, após ouvirem vizinhos que estavam na feira, os Cottons chamaram a polícia, que disse que o Randy não estava sob custódia. Aí, a família ligou para os hospitais, amigos, parentes, mas ninguém o tinha visto. Foi uma época em que câmeras de painel, câmeras corporais ou celulares poderiam fornecer pistas se existissem. Tudo que os Cotton tinham era um bilhete manuscrito do Randy dizendo que ele tinha ido à feira. Naquela segunda-feira, inclusive, a polícia disse à família que os policiais haviam deixado Randy sem levá-lo para casa. Aí, o oficial Jay Safford escreveu em um resumo do episódio para os seus superiores o seguinte: o jovem completaria 18 anos em 2 semanas. Ainda não eram 22 horas e eu senti que não havia absolutamente nenhum perigo em libertá-lo em um bairro conhecido. Uma busca foi lançada na segunda-feira, mas os Cottons sentiram que faltava urgência. Naquela tarde, um policial do condado solicitou ajuda de uma equipe de resgate aquático do condado vizinho do Boone. Aí, depois de ser informado de que haveria uma cobrança, o funcionário do Keaton respondeu o seguinte: se houver uma taxa, esqueça. Quando os Cottons descobriram, eles protestaram e a equipe de resgate aquático foi trazida no dia seguinte para fazer buscas no rio Lakeland. 2 semanas depois, um policial pensou ter visto o Randy no banco de trás de um Mustang, mas perdeu o carro no trânsito. Os Cottons, por sua vez, aproveitaram todas as pistas. Eles chamaram a polícia quando avistaram urubus em um lixão próximo. Quando a Wanda soube que Wade Gibson, um vizinho que deu carona ao Randy até a feira, se confessou culpado de violar um enteado, ela disse à polícia que tinha certeza que o Randy estava enterrado na colina atrás do trailer dos Gibson. Certa vez, cada vez mais frustrados com a investigação, a senhorita Cotton e o seu marido até processaram o condado. Eles alegaram que a polícia havia colocado o Randy de forma imprudente em perigo ao não levá-lo sob custódia ou entregá-lo aos pais. Então, em 1984, os Cottons receberam um acordo de $21 mil e uma promessa de que a polícia seguiria todas as pistas sobre o Randy e não fecharia o arquivo até que ele fosse encontrado. Na década de 90, a polícia processou a alegação de um homem encarcerado de que Randy era uma das mais de 70 pessoas que ele havia tirado a vida. Oficiais, antropólogos forenses e cães cadáveres revistaram repetidamente o parque estadual e os agentes federais até transportaram o homem da prisão federal para Kentucky na esperança de que ele indicasse onde o corpo havia sido enterrado. Muito menos energia foi dedicada ao exame de uma possibilidade muito mais próxima, a de que a polícia tivesse desempenhado algum papel no desaparecimento. No início, os 2 oficiais que lidaram com Randy naquela noite passaram nos exames do polígrafo, embora estudos subsequentes, inclusive de uma comissão do Congresso, concluíram que os testes do polígrafo não são cientificamente válidos nem especialmente eficazes. Então, desde o início, os relatos dos 2 policiais presentes naquela noite diferiram em fatos básicos, como a que horas o deixaram, de que lado do cavalete da ferrovia estavam e o grau de embriaguez do adolescente. Em meados dos anos 2000, o detetive Fred, da Polícia Estadual de Kentucky, começou a investigar denúncias de que o Randy estava enterrado em uma propriedade pertencente ao pai de um policial que era amigo do policial Jay. Ele entrevistou Robert, então com 60 anos, e perto de se aposentar,
do emprego como um homem de manutenção. Ambos os policiais disseram repetidamente, inclusive em depoimentos, que não haviam batido ou machucado Randy. Mas em sua entrevista com o detetive Fred, o Sr. Robert mudou sua história, dizendo que o policial, Jay, parou atrás de uma loja e deu um tapa no rosto do adolescente. O Robert, aparentemente percebendo o significado do que acabara de dizer, tentou recuar, mas o Fred, que hoje está aposentado do policiamento, disse que após a divulgação, todo o seu humor, mentalidade mudou. O cara estava com problemas emocionais sérios. O Fred achou que o próximo passo seria entrevistar o Jay Seifert, que mora nos arredores de Chicago, mas ele não conseguiu permissão para ir. Disseram a ele que a viagem era muito cara. Um porta-voz da Polícia Estadual de Kentucky, capitão Paul Bletton, disse que as anotações do detetive Fred não refletiam que ele havia feito um pedido para viajar. Os Cottons, com suas esperanças frustradas depois que o serial killer provou ser um beco sem saída, ficaram com suas suspeitas originais. Sempre pensaram que os policiais fizeram alguma coisa porque negaram, e negaram tê-lo feito. Virginia Brandon, uma investigadora particular que tem examinado o caso gratuitamente, disse que ficou impressionada com a quantidade de pessoas com alguma ligação com o caso ainda por perto. Acho que o que é incomum é a quantidade de tempo que passou e a falta de disposição para dar o próximo passo de bom senso. Em setembro de 2022, o Centro Nacional para Menores Desaparecidos e Explorados enviou 2 policiais aposentados para revisar o arquivo do Range. Os investigadores chegaram à mesma conclusão que o Sr. Fred Scroggins. Os investigadores escreveram um relatório de 17 páginas à Polícia Estadual de Kentucky e os suspeitos mais evidentes em relação ao desaparecimento e provável falecimento do Randy são 2 membros da polícia. Eles criticaram especialmente o Jay, observando que ele tinha um histórico de destruir cruzadores, pego flertando com uma mulher enquanto deveria estar em uma patrulha, e pediu demissão 1 ano após o desaparecimento do Randy. Os investigadores escreveram que a arrogância do Jay, que disseram ser evidente nas suas declarações e registros disciplinares, poderia ser explorada no interrogatório profissional, no ambiente de aplicação da lei, para evitar que ele se sentisse muito confortável e controlador. Quando abordado por um repórter do lado de fora de sua casa em Libertyville, em Illinois, o Jay, de 73 anos, se recusou a comentar, dizendo: "Não há nada para investigar, do meu ponto de vista." Spike Jones, o atual chefe de polícia do condado de Kenton, disse em um comunicado por escrito que o caso do Randy permanece aberto e que ele e o departamento acolhem qualquer atenção que possa ser dada a esse caso. A Polícia Estadual de Kentucky disse inicialmente ao New York Times que não houve desenvolvimento recente no caso. Mas, numa nova resposta de acompanhamento, o Capitão Blanton diz que novas informações sobre possíveis indivíduos envolvidos levaram a entrevistas adicionais e que estava em curso para entrevistar novamente o Jay. A Wanda desistiu há muito tempo da ideia que o Randy havia se afogado no rio Laken, dizendo que se tivesse feito isso, o corpo já teria sido encontrado. Ela sempre soube que ele não havia fugido, em parte porque estava prestes a completar 18 anos e herdar dinheiro suficiente para comprar um carro usado. Ela e seu marido John ergueram uma lápide para o Randy antes do John falecer. Mas não parecia completo. Ela disse: "Se eu conseguir encontrar um osso que pertencesse a Randy, eu poderia enterrá-lo com a minha família." A progressão etária do Randy foi criada em 2011 por um artista forense para mostrar como ele seria aos 49 anos. Bom, vamos lá. O Randy agrediu um dos policiais e eles simplesmente o deixaram na estrada. De jeito nenhum. A justiça rural não funciona assim. E, é claro, esse contexto se aplica a indivíduos corruptos. Aqui está o que provavelmente aconteceu, na minha visão. Um delinquente juvenil muito bêbado e alto atacou 1 ou 2 policiais e eles, posteriormente, o levaram a algum lugar, deram a surra de sua vida e, provavelmente, enquanto ainda estava algemado, de repente, eles queriam lhe ensinar uma lição que ele nunca esqueceria, mas em vez disso, ele faleceu. Uma coisa que é muito forte na cultura policial é o muro azul do silêncio. Nenhum policial quer ganhar a reputação de ser informante. Então, ser considerado traidor ou um traidor pode literalmente ser uma reputação fatídica. As palavras do Jay são especialmente interessantes para mim. Não há nada para investigar da minha perspectiva. É claro, porque do ponto de vista dele, ele gostaria que todos abandonassem o caso.
da perspectiva dele, ele sabe o que aconteceu, o que houve e quem fez o quê. Se não é interessante que os outros saibam disso, é porque o seu papel no meio desse crime não será bem visto. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, esse é um suspense chamado Perfeito e Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!